Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos comentando a Bíblia toda para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para que no final você tenha um comentário de toda a Bíblia. Claro que esse comentário é impossível a gente comentar todos os detalhes. Você sempre pode pesquisar uma Bíblia de estudo e aprender mais. Mas aqui nós damos várias ideias para você e tentamos clarear vários pontos da Bíblia para você. Nós estamos no livro de 1 Reis, capítulo de número 5. 1 Reis tem 22 capítulos. Metade do livro, capítulo 1 a 11, fala de Salomão. E a outra metade, mais 4 reis de Israel e mais 3 reis de Judá. A 1 Reis tem 22 capítulos, 817 versos, e agora nós estamos vendo a grandeza do reino de Salomão. Salomão também vai construir e edificar o templo de Jerusalém, templo esse que vai durar quase que 400 anos até a destruição por Nabucodonosor em 586. 1 Reis 5, e enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão. Salomão é considerado como um rei dos reis, tem domínio sobre vários reinos, e Tiro, e o rei de Tiro, Irão, e Salomão gozam de uma grande amizade. Essa amizade de Irão já vinha dos tempos de Davi, e enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Está vendo que a amizade do rei Irão já vinha de tempos do rei Davi. Assim que ele soube que Salomão foi ungido, ele enviou os seus servos. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa da guerra com que cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo da planta dos pés. Note que a casa só foi edificada depois que os inimigos foram postos debaixo da planta dos pés. Essa expressão, colocarei seus inimigos debaixo da planta dos pés, repete algumas vezes no Novo Testamento, até que ponha todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É uma expressão que Davi representa o próprio Cristo, né? Aonde será colocado todos os inimigos aos seus pés. Porém, agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. Esse descanso, não é que já não havia mais adversários, também tipifica o reino milenar de Cristo, que será um reino de paz e descanso. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no meu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Isso está em 2 Samuel capítulo 7. Deus havia dito pelo profeta Natã que Davi não edificaria. Primeiro Davi disse que ia edificar, Natã diz: faz conforme tudo que está no teu coração. Mas durante a noite veio o Senhor a Natã, e Natã trouxe a palavra a Davi, que ele não edificaria, mas que o seu filho edificaria a casa. Mas também trouxe uma promessa que não faltaria herdeiro sobre o trono da família de Davi, até que chega Cristo. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros. O Líbano era rico em madeira de cedros, eles vão edificar casa com cedro, não é? E os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos. Note que eles não construíram de graça, não é? Os servos de Irão vão para Jerusalém, levando a madeira de cedro, trazendo a madeira lá do Líbano. Provavelmente eles desceram pelo mar, né, mar Mediterrâneo, até Cesareia, e depois carregaram a madeira até Jerusalém. Conforme tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós
ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. Os sidônios, então, eram práticos em cortar a madeira, sabiam. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre esse tão grande povo. O rei Irão elogia a sabedoria de Salomão por estar sobre o povo, mesmo porque Salomão vai contratar os seus servos e vai se mostrar sábio mesmo, porque se eles eram especialistas em madeira, ninguém melhor do que eles para cortar os cedros do Líbano. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer, eu farei toda a sua vontade acerca dos cedros e acerca das faias, ou seja, acerca da madeira, não é? Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, tá vendo? Eles iam descer do Líbano até o mar, não é? Até o porto de Troia, provavelmente, desceria o de Tiro e Sidom, e desceria pelo mar a madeira, até chegar a Cesareia, onde seria desembarcada e depois levada a Jerusalém. E eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar em que me designares, e ali os desarmarei, e tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Ele iria pagar a madeira em troca de alimento. Né? Então, Salomão deveria dar o sustento à casa do rei Irão, e assim eles haveria uma troca de madeira por sustento. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento de sua casa, 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano pela madeira. Nós vemos aqui uma verdadeira transação comercial. Não é? A madeira era dada, vinha lá de Tiro, e a madeira era entregue lá de Tiro e Sidom para Salomão, e ia o trigo e ia o azeite de Israel para Tiro e Sidom. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz. Claro, havia relações comerciais, houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança de paz, concerto de paz. O reinado de Salomão tipifica bem o reinado de Cristo durante o milênio. Será um reinado de paz, haverá paz no reinado de Cristo durante o milênio. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentro de Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, bastante homens trabalhando, e os enviou ao Líbano, e cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Então ia 10.000, trabalhavam um mês, depois retornava, ficavam 2 meses em casa. Ia outros 10.000, ficava lá um mês, depois retornavam, ficavam mais 2 meses, e assim eles iam alternando. Né? Ficavam 2 meses, porque como era 30.000, ia 10.000. No primeiro mês ia mais 10, depois no segundo mês ia mais 10, então dava descanso de 2 meses em casa. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que cortavam nas montanhas. Olha, 70.000 mais 80.000 são 150.000 homens. E mais os 30, nós estamos falando de 180.000. Afora o chefe dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 chefes que davam ordem ao povo que faziam aquela obra, mas 3.600 chefes de pessoas. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, lavradas, para fundarem a casa. Então era também trazida pedras, não é? Não só pedras grandes, pedras
preciosas, pedras que eram lavadas para fundarem a casa do Senhor. Então era muita madeira, muita pedra que era vindo, muitos chefes, 3.600, era 180.000 homens. Nós vemos que havia um chefe para cada 500 homens, não é? E assim tinha 3.000, então 2 chefes para cada 1.000, então tinha 3.600 chefes para fundar a casa. E os lavravam, e os edificadores, Salomão e os de Irão, e os gebalitas preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa do Senhor. Tudo era preparado para edificar a casa. Capítulo 6. Agora vamos ver a edificação do templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, então 480, acredita que os filhos de Israel saíram em 1445 do Egito. Nós estamos falando 480 anos depois, estamos aproximadamente no ano 965 a.C. E no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, 961, sobre Israel, no mês de Ziv, esse é o 2º mês, corresponde ao mês de maio, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento. 60 côvados de comprimento, aproximadamente 30 metros. E de 20 côvados de largura, 10 metros de largura. E de 30 côvados de altura, 15 metros, corresponde a um prédio de 5 andares, era a dimensão da casa. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, o pórtico tinha 10 metros, segundo a largura da casa. E de 10 côvados de largura, 5 metros, o pórtico diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Então, a vista das janelas era estreita, não eram janelas largas, mas de vista estreita. E edificou ao redor da parede da casa câmaras. Essas câmaras eram para os sacerdotes, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim fez câmaras colaterais em redor. Então, estava cheio de câmaras que eram onde os sacerdotes ficariam. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, 2,5 metros, e a do meio de 6 côvados de largura, 3 metros. E a terceira de 7 côvados, 3,5 metros, porque pela parte de fora da casa ao redor tinha encostos para não travarem as paredes da casa. Então, eles fizeram de tal forma como encosto, as mais largas embaixo e as mais estreitas em cima. E a porta da câmara no meio estava do lado direito da casa, e por caracóis subia do meio a ela e ao meio a terceira. Havia 3 andares, presta atenção, por caracóis, escadas em caracóis, subia para a segunda e depois subia a terceira. Então, era algo glorioso essa casa que Salomão está edificando, enorme, está dando os detalhes, dando grandes detalhes aqui para que nós possamos ter uma ideia. E diz que subiam por caracóis, então tinha 3 andares, esses andares eram espaçosos e por eles subiam os filhos de Israel. Então havia câmeras e tudo. Eu vou dar uma imagem para que você tenha uma ideia de como era esse templo que Salomão edificou aqui. Aqui está uma imagem do templo. Está vendo que havia andares, né, os andares de baixo, essas câmeras, né, janelas estreitas. Vamos ver aqui as janelas. Vamos ver se tem um que mostra claramente as janelas. Está aqui, ó. Era mais ou menos assim o templo de Salomão. Então era edificado com janelas. Aqui é um corte, não é? Havia
O pátio tinha aproximadamente 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Era algo grandioso mesmo, esse santuário do Senhor, não é? E subia assim, pois edificou a casa e aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuado de cedro. Também edificou as câmeras, a toda a casa de 5 côvados de altura, 2,5 metros, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então foi algo assim glorioso, aquilo que Salomão realmente fez, e isso te dá a visão de como era o templo de Salomão, não é? Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Deus fala da casa, mas Deus, se você notar, está mais interessado em que se obedeça a sua palavra do que se edifique a casa para Deus, não é? Deus não habita, como Estevão disse em Atos capítulo 7, Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus quer habitar no coração do homem. Deus quer que o homem obedeça os seus juízos, os seus mandamentos. Tanto que Deus não habita, Deus promete que se eles andassem, ele estaria naquela casa. Mas se não, o próprio Deus mandaria os inimigos por a casa abaixo, que é o que vai acontecer no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói esse templo, que durou quase 400 anos em pé. Mas o importante, o que Deus se importa, é que se obedeça a sua palavra, como diz em 1 Samuel 15, 22. Por acaso tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, em que se obedeça a sua palavra. É isso que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, olha o que Deus fala a Salomão: quanto a essa casa que te edifica, se andares nos meus estatutos e fizeres meus juízos e guardares todos os meus mandamentos andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Então, o ato de Salomão obedecer a Deus, viria a confirmação da parte de Deus. E aí Deus disse: habitarei nos meios dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Se obedece a Deus, Deus está no meio do povo. Se o povo desobedece, Deus se retira. Não é? Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro. Então era toda feita de cedro, madeira, e Salomão não vai só fazer de madeira de cedro, Salomão depois vai forrar a madeira de cedro com ouro. A casa vai ficar toda coberta de ouro, diz aqui, edificou, né? Mas também cobriu as paredes, verso 15, capítulo 6, 15, cobriu as casas por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia, e edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro aos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro las edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Está vendo? Além disso, ele estendeu para o lado de fora, edificou as paredes, vai pôr tudo de madeira, de cedro, mas depois Salomão vai cobrir tudo com ouro, não é? Era, pois, a casa de 40 côvados, 20 metros, a saber, o templo interior, e o cedro por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Então, por dentro era tudo de madeira e madeira trabalhada. Havia botões, havia flores, né, que estava aberta. E por dentro da casa anterior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor.
Então, o objeto mais importante que vai ser posto ali é a arca do concerto do Senhor. A arca que representava a presença de Deus ia ser posto ali no interior do Santo dos Santos, não é? Então ele preparou e para o interior para pôr a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, 10 metros, e de 20 côvados de largura, outros 10 metros. Então era quadrado. E de 20 côvados de altura, 10 metros. E cobriu de ouro puro, e cobriu o cedro do altar. Tudo que ele fez, ele acabou cobrindo de ouro puro, não é? Nós vemos essa coisa grandiosa, maravilhosa que Salomão faz e cobre tudo de ouro puro, né? Vamos pegar aqui a foto para mostrar aonde ele cobre tudo de ouro puro. Olha que coisa maravilhosa, coisa grandiosa, essa casa coberta toda de madeira, trabalhada com flores, e tudo ele vai cobrir de ouro puro, uma coisa gloriosa, onde ele cobre, tudo cobriu de ouro puro e também cobriu o cedro e o altar. Toda a casa foi coberta de ouro. Você pode imaginar quanto ouro foi usado para a casa, e cobriu a Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo e cobriu com ouro. Tudo era feito de ouro, do material mais maravilhoso que havia, né? Mais caro que havia. Tudo foi coberto de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Ele colocou ainda 2 querubins. Você pode contemplar os querubins aqui, não é? Onde ele coloca os querubins, tudo de ouro. Ele vai colocar, vamos colocar aqui os querubins, a imagem dos querubins para que seja bem vista. Tá vendo? Esses querubins com asas grandes, enormes aqui, cada um tinha, de acordo com essa descrição, 10 côvados, ou seja, cada querubim desse tinha 5 metros de altura, né? Enorme. Esses querubins eram seres, querubins são seres angelicais, foi feito de madeira de oliveira, cada um com a altura de 10 côvados, ou seja, aproximadamente 5 metros, e uma asa do querubim era de 5 côvados, 2,5 metros, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. Então, olha as asas dos querubins, era algo assim tremendo. Essas asas, cada asa tinha 2,5 metros, não é? Uma asa do querubim era de 5 côvados, a outra asa do querubim de mais 5 côvados, 10 côvados havia desde a extremidade de uma asa até a extremidade das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram da mesma medida e de um mesmo talhe, de madeira de oliveira, e depois todo coberto de ouro. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. 5 metros abriam as asas e formavam mais 5 metros, né? 2,5 metros de asa, com 2,5 metros formava 5 metros de asa. E pôs esses querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as asas do meio tocavam uma na outra. Então, dava aqui 5 côvados, mais depois lhe dava todo o comprimento de 10 côvados, que é 5 metros, mais o outro comprimento de 5 côvados, 2,5 metros de cada lado. Elas tocavam nas paredes e depois as asas do meio tocavam. E cobriu de ouro os querubins. Que coisa maravilhosa, que visão tremenda, grande, poderosa que nós temos
aqui nesses querubins que tocam com suas asas uma na outra e eles vão tocar na parede da casa. Algo de fato glorioso, tudo coberto de ouro. Vale a pena ver isso, vale a pena obter essa imagem para que você tenha uma ideia da glória que havia, gloriosa riqueza de ouro que havia nessa casa. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas e de entalhes e querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Dá para notar aqui as paredes e tem palmeiras, tem querubins nas paredes, por toda a casa. Era tudo coberto de flores, tudo cobriu de palmas e flores abertas por dentro e fora, e também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. Que coisa gloriosa deveria ser esse templo todo de ouro. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira, e a verga com as sombreiras formava a quinta parte da parede. Então, também as portas eram algo glorioso, essas colunas que haviam na casa, também vai mencionar. Também as duas portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes e querubins. Ou seja, toda a casa era cercada de querubins. Assim como em cima da arca havia os querubins, Salomão mandou entalhar os querubins, palmas e flores abertas, as quais cobriu de ouro, também estendeu de ouro sobre os querubins, sobre as palmas. Então havia palmeiras, havia palmas por todo lado, e havia os querubins, e havia mais flores que era colocada. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. Eram as duas portas de madeira de faia, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças duas folhas entalhadas. Então a porta era composta de duas folhas, sobre as madeiras de oliveira, e lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro, acomodado ao lavor. Tudo de ouro, uma coisa gloriosa essa casa. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas. Note que o pátio era todo de pedras lavradas, Ele fez esse pátio de forma bem bonita, todo de pedras lavradas. Vai colocar um grande tanque ali, Lavrou todo o pátio interior, 3 ordens de pedras lavadas, de uma ordem de vigas de cedro. E no ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv. E no ano 1/10, Lot que levou 7 anos construindo. No mês Zibu, que é o mês 8º, se achou essa casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. 7 anos levou para edificar essa casa do Senhor. Uma coisa gloriosa, uma coisa grande, tremenda. 7 anos de trabalho edificando a casa. O universo também Deus o fez em 7 dias, E eles edificaram a casa em 7 anos. Com isso conclui o capítulo 6. Em 1 Reis, agora capítulo 7, nós vamos ter Salomão edificando o palácio e diversas obras que ele ainda vai fazer para o templo. E depois, no capítulo 8, nós vamos ter a dedicação do templo. Volte então para assistir o próximo vídeo, o palácio de Salomão que vai ser edificado e depois o templo do Senhor dedicado. Amém? Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, subscreva, coloque o sinal de joinha, divulgue para amigos e familiares, para que eles assistam esse comentário bíblico que é feito para você nesse canal do YouTube, para entender melhor a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Volte para assistir o próximo vídeo.